Então, gente, dando sequência agora à nossa aula, nós vamos falar da ordem Lepidoptera, que é uma ordem também importantíssima para a gente, importantíssima para os concursos, porque é uma ordem aí que ela tem uma importância agrícola muito grande, né? É a ordem das borboletas e das mariposas. Muitas das pragas, elas originam dessa ordem aí. Elas apresentam asas do tipo membranosas, cobertas por escamas, se destacam facilmente. Então, acho que todo mundo, e até mesmo tem aquele mito de que a borboleta causa cegueira, mas não é por isso, não tem nada a ver, não. Porque essas escamas, elas podem provocar, claro, uma irritação, a conjuntivite, mas cegueira não provocam, né? E essas escamas, elas se destacam facilmente, né? Elas têm elas se destacam aí facilmente quando você passa a mão aí nessas asas. O aparelho bucal é do tipo sugador maxilar, que fica enrolado em repouso, que é uma estrutura que nós chamamos de espirotromba, né? Olha só para você ver, essa estrutura das borboletas, elas tem essa estrutura, né? Que é chamada de espirotromba, que fica enrolado, que é o tipo do aparelho bucal sugador maxilar dela aí. As formas jovens, né, que são as larvas, são denominadas lagartas, né? Então, as formas jovens dos lepidópteros, que são geralmente as que provocam as injúrias, né, as de importância agrícola, são chamadas lagartas. É justamente nessa fase que são prejudiciais à agricultura, pois são fitófagas e têm um potencial assim destrutivo muito grande, né? Então elas podem degradar aí, podem destruir lavouras inteiras aí, dependendo do grau de infestação. Então aqui nós temos aí um exemplo de uma lagarta, né, e uma folha atacada por essa lagarta aí. Né? Então elas têm um potencial muito destrutivo, elas têm um potencial muito destrutivo para a lavoura, por isso que elas são tão importantes. A cabeça dos adultos é geralmente arredondada e mais estreita que o tórax, né? Então geralmente a cabeça ela é arredondada e mais estreita do que o tórax aí. O corpo é densamente recoberto por pelos e escamas, os olhos compostos e ocelos geralmente escondidos pelas escamas e situados entre os olhos. Então, geralmente, esses insetos, eles apresentam, então, esse corpo bem recoberto, né, por pelos e escamas, né, tem essa característica. Os olhos, geralmente os olhos, eles ficam escondidos aí por essas escamas. As antenas, então, tem uma série de tipos de antenas dessa ordem, e são inseridas próximo ao bordo interno dos olhos, mais ou menos alongadas e de vários tipos, mas principalmente clavadas, né, que parece uma clava, como essa aqui, filiformes, que parecem um fio, né, fusiformes e pectinadas, que é essa aqui, esse tipo de antena aqui, né? Então elas têm, você pode encontrar lepidópteros de vários tipos de antenas, mas as principais são esses tipos de antenas aqui. As pernas elas são de tamanho variável e são delicadas. Algumas espécies apresentam o primeiro par de pernas atrofiados, né? Então, algumas espécies podem ter esse primeiro par de pernas atrofiados aí. 2 pares de asas membranosas, cobertas por escamas, sendo o primeiro par geralmente mais desenvolvido, né? Então, elas têm essas características aí. As lagartas apresentam cabeça distinta do resto do corpo, né? Hipognata e aparelho bucal mastigador, né? Então, geralmente a cabeça ela é distinta, né? Ela tem essa cabeça aí distinta do resto do corpo, o aparelho bucal mastigador, né? E apresenta o tórax com 3 segmentos igualmente desenvolvidos e cada um com um par de pernas. Aqui nos lepidópteros tem essa característica que é interessante. A forma jovem, as lagartas, elas apresentam pernas no abdômen, né? Mas o inseto adulto em si, ele não apresenta pernas no abdômen, né? Só a fase jovem, né? Isso é uma característica que é importante aí dos lepidópteros para guardar. Na maioria das lagartas, existem 5 pares de pernas abdominais ou falsas pernas, né? Como nós bem falamos agora. Não permanecem nos adultos. Esse número de falsas pernas pode ser variável, né? Então aqui nós temos aqui uma lagarta, né? Com essas falsas pernas abdominais. Né? Aqui também, né, nós vemos a cabeça destacada do corpo e etc. As lagartas apresentam geralmente o corpo recoberto de cerdas, né, de cerdas ou pelos, muitos dos quais são urticantes, que podem provocar desde queimaduras ligeiras até lesões mais intensas. Então, você vê esses tipos de lagarta aqui, gente, é queimadura feia que provoca mesmo. Então, elas têm esse problema aí, que podem ser bem urticantes, né? Então, trazer problemas sérios aí.
São de coloração variável, mas geralmente apresentam coloração semelhante ao meio em que vivem, para evitar ataques de predadores. Então, geralmente, elas têm uma coloração bem típica aí do meio onde elas vivem. Então, você vê essa aqui, ó, verde, porque ela vive no dossel das folhas, né, no dossel das plantas ali. Então, para evitar que ela seja facilmente identificada. Essa aqui, ela tem um aspecto mais amarronzado, porque elas vivem no solo, né? Então, para que evite que elas sejam facilmente identificadas aí. Então, são adaptações evolutivas que, que os insetos adquiriram aí para evitar a predação, né? Após a eclosão, as lagartas procuram alimentar-se rapidamente e logo depois ocorre a primeira equidise, né? Então, quando ela muda de fase, né, quando ela muda de instar, né, que nós chamamos, é o processo de equidise. São essencialmente fitófagas, atacando flores, folhas, frutos, sementes, troncos, hastes e até cogumelos, né? Elas são bem polífagas, né? Elas se alimentam aí de uma gama muito grande aí de tipos de alimentos. Após completar total desenvolvimento, deixam de alimentar-se e procuram um local para passar a fase de pupa, né? Então, nós vamos falar lá na frente sobre essas fases do desenvolvimento dos insetos, mas ela tem a fase de lagarta, depois ela passa para a pupa, né, que nós chamamos nas borboletas, né, nos lepidópteros, no caso, de casulo, né? E depois dessa fase aí de pupa é que ela vai para a fase do adulto. Outra ordem também que é importante é a ordem dos himenópteras, né? Que é a ordem das abelhas, vespas e formigas. É uma das ordens com maior número de espécies, né? Tem um tamanho muito variável, desde frações de milímetros até aproximadamente 70 milímetros. São pouco daninhos à agricultura, exceto as formigas saúvas, que são uma das principais pragas do Brasil. Então, como espécie que tem um potencial de prejuízo agrícola, dentro dessa ordem, nós vamos citar, então, as formigas, né? Lembrando que as abelhas têm importância agrícola aí, porque elas uma atividade agrícola, né, da apicultura, e as vespas elas têm importância no controle biológico também, né? Mas aquelas que trazem prejuízo nós chamamos, então, que são as formigas, né, principalmente as saúvas aí. Muitas espécies úteis, como as abelhas, né, são importantes na produção de mel, cera, geleia real e na polinização de plantas. As abelhas elas têm uma importância muito grande também, porque elas são responsáveis na polinização de plantas, né? Então, não haveria produção de frutos, não haveria produção de frutos, por exemplo, sem as abelhas, por exemplo, sem a polinização das abelhas. Então, por isso que elas têm uma função aí muito importante, né? Então, na produção agrícola em geral, né? Não somente para a produção de mel, desses itens aí apícolas, como também na polinização aí, que promove, então, lembrando que até mesmo esses produtos como grãos, etc., eles precisam de que ocorra a polinização para que ocorra a fecundação e aí, então, que o produto possa desenvolver, né? Então, ela é muito importante. Os polinizadores eles são muito importantes nesse sentido aí. Há também alguns que são parasitoides e predadores aí dessa ordem dos himenópteras, né? Então, eles atuam aí, têm uma importância muito grande no controle biológico. A cabeça desses insetos é bem desenvolvida, destacada do corpo, os olhos compostos bem desenvolvidos ou atrofiados ou rudimentares, né? Então, depende aí do tipo de inseto aí, eles têm essas características. Geralmente apresentam 3 ocelos. Nas espécies ápteras, como operárias de formigas, não há ocelos, né? Então, em algumas espécies, né, como nós falamos desses insetos sociais, alguns, a fase que é de operária, etc., como são insetos sociais, eles não apresentam, então, asas, né? E também não há ocelos, como no caso das operárias de formigas aí. Aqui nós podemos ver os ocelos aqui bem destacadinhos aqui, né? 3 ocelos. As antenas são bem desenvolvidas e podem ser encontradas vários tipos de antenas, sendo os mais comuns o tipo geniculada. As antenas geniculadas são essas que fazem um ângulo de 90 graus aqui, ó. São do tipo geniculada. Genículo clavada, ela tem esse ângulo de 90 graus, né? E tem semelhante a uma clave,
na ponta dela aqui, e do tipo filiforme, que é do tipo que parece um fiozinho. Né? São as mais comuns, mas podemos encontrar vários tipos. O aparelho bucal, de dois tipos. Tem o aparelho bucal do tipo mastigador, nas vespas e formigas, e o aparelho bucal lambedor, nas abelhas e mamangavas. Mamangavas é um tipo de... é um himenóptero muito importante aí na produção de maracujá, por exemplo. Né? É impossível pensar em produção de maracujá sem a presença da mamangava, né? Que elas têm esse aparelho bucal aí do tipo lambedor. Nas abelhas, as pernas posteriores são coletoras com a tíbia com a tíbia, né, com cavidade externa chamada corbícula, né? Então a perna das abelhas, né, o terceiro par de perna das abelhas, elas têm essa tíbia bem desenvolvida, né? Essa estrutura que nós chamamos de corbícula, e a estrutura ela é utilizada para armazenar pólen, né? Então a abelha ela vem, ela coleta o pólen e vai armazenando aqui na corbícula, né? Então por isso que elas têm essa adaptação aí. Nos demais himenópteros, as pernas são principalmente ambulatórias. As asas geralmente são membranosas, transparentes ou coloridas. Geralmente as asas anteriores são maiores que as posteriores, né? São características dos himenópteros aí. Os himenópteros podem ser divididos em dois grupos. Nós temos os que são as espécies nocivas, que são espécies de enorme importância agrícola, como as saúvas, formigas quenquéns, vespas filófagas e etc. E os que são espécies úteis, que é o maior grupo, né? Como abelhas, vespas produtoras e parasitoides. Desculpa, vespas predadoras e parasitoides, né? São aquelas vespas que são utilizadas no controle aí, biológico. Então, como exemplo aqui de algumas pragas, né, e suas ordens, de algumas principais pragas e suas ordens, óbvio, gente, que não dá para falar de todas, né? Nós vamos ver só alguns exemplos aqui. Nós temos a lagarta do cartucho, que é a Spodoptera frugiperda, que é da ordem Lepidoptera, né? Então aqui é a lagarta do cartucho, aqui o adulto dela, né, que é dessa ordem Lepidoptera. Nós temos também a broca da cana-de-açúcar, né, que é a Diatreia sacaralis, que é da ordem Lepidoptera também, né? Então é essa aqui, o que causa o dano é a lagarta, né, que promove esse prejuízo aqui, e o adulto dela. Nós temos o gorgulho do milho, né, que é esse inseto aqui que ataca grãos armazenados, né? Então ele é muito importante, Citófilos é a mais, que é da ordem Coleóptera, né, que é muito importante aí. Nós temos o bicudo do algodoeiro, que é uma praga importantíssima aí para produtor de algodão, que é o Antonomus grandis, né, que é um inseto da ordem Coleóptera. Nós temos o percevejo verde, Nesara viridula, que é da ordem Hemiptera, né, que ataca a soja, por exemplo. E nós temos a mosca das frutas, que é a Anastrephon fraterculus, né, que é da ordem Diptera. Né? Então, gente, nós falamos aqui sobre as principais ordens. Como eu disse, são muitas ordens, né, que vocês precisam saber. Como alternativa, vocês podem fazer para estudar, né, para conseguir gravar e decorar esse tanto de ordens, né, as principais características, vocês podem fazer flashcards, onde vocês podem, por exemplo, tem a técnica de flashcards, né, onde vocês podem colocar, por exemplo, perguntas de um lado de uma folha, de um papel, e no verso a resposta, e aí com aquilo você é forçado a lembrar, né, das características através de perguntas e respostas, e isso aí vai fixando na sua memória aí. Ou então vocês podem utilizar fichas também, que é uma outra estratégia interessante, onde vocês podem fazer, por exemplo, através de figuras. Então, podem colocar lá numa ficha, por exemplo, o desenho de um gafanhoto, por exemplo, coloca lá a ordem ortóptera. E sempre que você vê um gafanhoto, você vai, pela ficha, você vai ver lá que ele é da ordem ortóptera. E aí você vai decorando mais facilmente. E aí vai colocando, associando à figura as principais características dessa ordem aí, né? Então, vocês podem fazer esse tipo de associação que vai facilitar. Ou então, outro método que vocês preferirem. Mas é importante que vocês gravem essas ordens, porque elas têm uma importância muito grande aí no concurso, para questões de concurso, para atividades de concurso público aí. Nós vamos encerrar esse bloco aqui e damos sequência, então, na continuidade, fazendo algumas questões de concurso.